Bom, olá a todos, bom dia. Vamos continuar aqui nossa sériezinha, né? Os pecados de Jesus. Lembrando que pecado, que nem eu mostrei no primeiro vídeo, segundo a Epístola de João, é uma transgressão da lei. Então, se alguém violou a lei, essa pessoa estaria cometendo pecado. É que nem um código penal. Se alguém viola um código penal, essa pessoa está cometendo um crime. Ainda que para os religiosos, né, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas na verdade tem um monte ainda, tá, pessoal? Eu não sei nem quantos vídeos vai ter essa série, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai continuando, tá? E quem puder, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o engajamento, a atividade. Vocês conhecem já o lenga-lenga do YouTube, né? Então vamos lá. Aqui em Marcos, né, que é o evangelho mais antigo, nós temos essa passagem aqui da figueira, né, que Jesus amaldiçoou uma figueira. Vamos ler primeiro, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No relato de Marcos, ele faz uma interrupção, né, que ele fala lá de Jesus expulsando os cambistas do templo. Aí ele retoma aqui no versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ok, então ele amaldiçoou uma figueira e a figueira secou completamente, porque ela não tinha frutos. E por que ela não tinha frutos? Porque não era tempo de figos. Só isso daqui já seria o bastante para a gente notar o absurdo dessa passagem, né? Porque como é que uma figueira ia dar figos sem ser a época certa, né? Sem ser o tempo dela? É o mesmo que eu amaldiçoar, por exemplo, o Ceará por não cair neve no Ceará. Entendeu? Não tem sentido. Ou eu amaldiçoar, por exemplo, uma criança de 5 anos por não estar grávida, sendo que uma criança de 5 anos não engravida. Ou uma mulher trans. Não tem o menor sentido. Mas é o que nós temos aqui na passagem, né? No livro que as pessoas têm como santo, inspirado, divino. A gente vê que Jesus ele amaldiçoou uma figueira, que é só uma árvore, porque não era o tempo dela dar frutos. Faz algum sentido para vocês? Só isso daqui, pessoal, Jesus já comete mais uma infração contra a Torá. Porque diz assim em Deuteronômio, ó, preste atenção. Quando saíres uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar a cidade, não destruirás o seu alvoredo. O que Deus está falando aqui? Que era proibido destruir a árvore, colocando nele o machado, porque dele comerás. Pois que não o cortarás, pois o alvoredo do campo é mantimento para o homem. Fruto, mantimento, é uma coisa que o homem pode comer. Então, se o israelita fosse numa batalha, ou tomar uma cidade, alguma coisa, que não fosse Israel, ele não poderia cortar uma árvore que desse frutos, tá? Sendo que isso já era praticado na terra de Israel. Para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esteja vencida. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que Deus está proibindo você cortar uma árvore que dá fruto, porque ela pode servir de alimento para alguém. Agora, se é uma árvore que não dá fruto, aí você pode usar para fazer um baluarte, alguma coisa, numa guerra. Mas as árvores que dá fruto, pela Torá, é proibido cortar uma árvore que dê fruto, porque essa árvore pode servir de mantimento para alguém. Então aqui nós temos um probleminha aqui. Só que já seria o bastante até para encerrar o vídeo, né? Porque Jesus ele está amaldiçoando uma árvore que poderia dar frutos, que é a figueira, e ele está amaldiçoando porque ela não deu figos, sendo que não era a época dela dar figos, mas na época certa ela daria figos, com certeza. Então só aqui ele já está violando mais um mandamentozinho da Torá. E aí quando você mostra isso para alguém, eles falam: não, amadinho, Jesus não tem nenhum pecado, ele cumpriu toda a lei. Isso é cumprir a lei? Não, ele está amaldiçoando uma árvore porque não era o tempo dela de dar figos. Então só aqui já seria o bastante para encerrar o vídeo. Pessoal, acabou o vídeo, pronto. Mas eu sei que vem aqueles argumentos, malabarismos. Amadinho, é porque você não tem Espírito Santo, amadinho. Ali a figueira representa Israel, amadinho. Então Jesus está amaldiçoando o povo de Israel, porque a figueira é uma árvore que representa Israel. Bom, aqui nós temos dois problemas, né? Primeiro, se ele está amaldiçoando Israel, então ele mesmo está admitindo que não era a época certa dele vir. Porque não era o tempo certo aqui, ó. Porque não era tempo de figos. Então ele está amaldiçoando Israel meio que sem motivo, porque se não era o tempo de Israel dar frutos, por que ele está amaldiçoando Israel? Não faz o menor sentido. Agora, o outro problema que nós temos aqui é o seguinte, pessoal. As profecias messiânicas diziam que o Messias ele ia trazer uma aliança de paz com o povo de Israel, e não maldição. Eu separei aqui 3 versículos para vocês verem, de 3 profetas diferentes. Ó.
Vamos começar com Ezequiel. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, que seria o Messias, né? Meu servo será seu príncipe eternamente. E farei com eles, ó, com os israelitas, uma aliança de paz. E será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, cadê a aliança de paz aqui com Jesus? Ainda mais uma aliança perpétua. Deus não sabia que o servo dele Davi ia amaldiçoar Israel? Então nós temos uma confusão aqui, porque Deus disse uma coisa através de um profeta, aí chega lá Jesus faz outra. Então quem errou aqui foi o profeta? Então Ezequiel foi um falso profeta? Vamos ver outro profeta, ó, Zacarias. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então quando o Messias viesse, Jerusalém habitaria segura, sem destruição. Como é então que tem uma maldição ali no Novo Testamento para Israel? Então o profeta Zacarias não sabia disso, que Israel seria amaldiçoada? Vamos ver mais um profeta, Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que é o que os cristãos dizem que é Jesus. E sendo rei, Jesus não foi rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Ué, então quando viesse o Messias, Judá seria salvo, Israel habitaria seguro. Só que Jesus vai lá e ele amaldiçoa essa árvorezinha aqui, que é Israel. E aí, quem é que está falando a verdade aqui? É os profetas ou é Jesus? Ou não tem contradição nenhuma, como eles dizem? Então fica complicado, né, pessoal? A promessa que até hoje os judeus esperam o Messias era que o Messias ia trazer paz e segurança para Israel. Aí chega Jesus no Novo Testamento, ele amaldiçoou uma figueira, que segundo esses teólogos seria uma forma simbólica de amaldiçoar Israel. E como se não bastasse, nós temos outros problemas aqui. Todos esses profetas aqui que eu estou mostrando, mais os outros da Bíblia, nós temos sim, eles várias vezes, eles criticando, exortando Israel, ou até falando que Israel ia sofrer castigo de Deus. Vou levantar a Babilônia contra ti, os assírios, não sei o que, vocês vão ser destruídos. Mas você não tem maldição aqui, e nenhum dos profetas. Nem Ezequiel, nem Zacarias, nem Daniel, nem Jeremias, nem Abacuque, nenhum profeta. Porque na tradição judaica, só Deus poderia castigar Israel. Então Israel não poderia ser amaldiçoada. Que nem a gente vê aqui no começo, ó. Quando Deus faz uma aliança com Abraão. Ele fala assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma referência a Abraão e toda a descendência dele, né, Israel. Só que Jesus amaldiçoou essa descendência ali, segundo Marcos. E aí, como é que fica? Não é meio contraditório? O Deus de um testamento, ele proíbe de se amaldiçoar Israel. Aí chega Jesus e amaldiçoa? Tanto que nós temos o exemplo aqui de Balaão, ó, na Bíblia. Então proferiu sua parábola e disse... De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó. Então aqui é Balaque, que era o rei dos Moabitas, pedindo para Balaão amaldiçoar Israel. Ó. Amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia Israel. Como... Aí Balaão responde, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Olha aqui, ó. Como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoa? O que ele está dizendo? Que nem Deus amaldiçoou Israel, ele só castigou algumas vezes. E mesmo assim o rei dos Moabitas Balaque queria, porque queria que Balaão amaldiçoasse o povo. E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, que aqui no caso os israelitas. Mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu, e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? O que ele quer dizer? Que nem Deus amaldiçoou Israel, porque Deus tem uma relação de aliança com Israel. Israel é como uma noiva para Deus, que nós vimos em vários vídeos aqui do canal. Então Deus muitas vezes ele castiga, ele exorta inimigos contra Israel, mas amaldiçoar não. Até porque amaldiçoar seria um decreto negativo. Mas aqui, segundo o Novo Testamento, Jesus foi lá e amaldiçoou a figueira. Aqui, ó. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Coisa que nem Balaão, que era um profeta que foi depois condenado por Deus, fez. E aí, pessoal, como é que fica?
além de ter a proibição na Torá de você danificar uma árvore que dá frutos, tem essa questão da maldição aqui também. Ou seja, não era só Deus poderia amaldiçoar Israel e nem Deus fez isso. E aí, como é que fica? Cadê a promessa de paz ali que todos os profetas falaram que quando o Messias viesse a ter paz? Eles erraram? Eles mentiram? Por que um testamento da Bíblia diz uma coisa e outro testamento diz outra? Mas eu já estou esperando aqui os comentários aqui no canal, eu já sei o que vão dizer. Não tem contradição nenhuma, Amadinho. Você tem que estudar teologia, que você não tem Espírito Santo, porque a Bíblia é perfeita, inerrante, a palavra de Deus, não tem nenhuma maldição. Então tá aí, pessoal, não tem nenhuma contradição, tá? Quem puder dar um like no vídeo. Não vimos nenhuma contradição nesse vídeo, é perfeitamente normal, tá? Eu tenho que estudar teologia, ter Espírito Santo. Não vimos nenhuma contradição, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo. Obrigado por ter assistido, lembrando que vai ter mais, tá? Nós estamos aqui no 5º ponto só, mas ainda tem mais alguns pontos aqui de violações da Torá, tá bom? Não violações da Torá. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.